Amém. As crianças podem ir, nós que vamos ficar, podemos aí nos assentar, menos eu, né? Abre sua Bíblia, por favor, comigo aí, em Provérbios. Provérbios 27, verso 9. Semana passada nós tivemos uma oportunidade maravilhosa aqui, é uma oportunidade que a gente quer ter todos os meses. Nós temos agora, sempre vamos ter, se o Senhor nos permitir, uma quinta missionária. E é interessante porque a gente está numa caminhada que trata muito do nosso coração, trata muito da nossa vida, da restauração da nossa vida, essa restauração que Deus é quem está operando. Mas é preciso a gente abrir então os olhos para aquilo que Deus está fazendo além de nós, e meio que assim, um reflexo do que nós recebemos na semana passada, né? Olhamos para fora e vimos a realidade da evangelização no mundo. A gente precisa se ver participante de uma forma cada vez mais prática, mais pessoal, cada um de nós, irmãos. Não assim aquela visão de a igreja, não. Eu como parte da igreja, eu dentro da igreja, precisa ver a nossa participação. E hoje eu quero falar um pouco ainda dessa missão pessoal que acontece no aconselhamento dos nossos amigos. Nós estamos falando sobre o que Deus faz na nossa vida e como nós podemos viver essa restauração de Deus. Agora eu quero falar com você sobre esse assunto que está relacionado à amizade e aconselhamento, ajudando enquanto é ajudado. Lê comigo aí, verso 9, depois a gente ora e medita. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Vou ler mais uma vez. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelo Espírito do Senhor que está em nós e a palavra do Senhor que está diante de nós, e pela convicção que nós temos de que quando essas duas coisas estão agindo, quando o Senhor Jesus, que é a palavra, e o Senhor, o Espírito Santo, estão agindo, há transformação. E a transformação que nós precisamos é parte da nossa restauração, Senhor. E é a restauração da nossa missão, a restauração da visão que o Senhor tem a nosso respeito, o que é que nós devemos fazer, afinal de contas, com a vida que o Senhor tem nos dado. Eu peço em nome de Jesus que mais esse aspecto da nossa vida cristã seja hoje clareado por meio das meditações que nós vamos fazer em textos da Tua Palavra, que o Senhor nos ensine nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós precisamos corrigir um conceito errado, é muito disseminado, mas é um conceito errado de amizade. Nós, como cristão, a gente precisa entender o que é isso. O amigo não é aquele que te incentiva a fazer tudo o que você tem vontade. Esse não é o seu amigo, preste atenção. E você, se é alguém que está aí para dar uma força, né, para tudo o que o seu amigo tem vontade de fazer, você quer fazer, faça, né? A vida é sua. Você está errado, porque um amigo, ele se importa se o amigo dele vai se deitar no meio da BR. Você concorda comigo? Se eu tiver uma ideia doida dessa e falar assim, estou com uma vontade tremenda de me deitar no meio da BR, aqui ao lado da igreja, aqui, ó, vou deitar ali naquela BR. Se você for meu amigo, você tem que, nem que seja me amarrar, irmão, você não pode deixar. Um amigo, ele não te dá um tapinha nas costas, um incentivozinho quando você está na beira do precipício. Não é o seu amigo, isso é seu inimigo. Ele parece que é seu amigo, ele está do seu lado, mas para te empurrar,
quando você está na beira do precipício, esse não é amigo, isso não é amizade. Se o seu amigo está com uma dor no peito, ou se você estiver com uma dor no peito, e o seu amigo vier para você com um analgésicozinho, uma novalginazinha, um Tilenolzinho, ele não é seu amigo. Talvez você precise de uma cirurgia do coração, você está com a dor forte no peito, tem que levar para o médico, para o hospital, tem que fazer algo mais sério. Então não é amizade. Concordar com você não é amizade. Não significa que é amizade. Puxa, sabe aquela pessoa que às vezes dá vontade de ligar quando você está com raiva? Ah, chutei o cachorro, vou ligar para quem? Vou ligar para o José, que o José vai concordar comigo. José, chutei o cachorro. Ah, isso mesmo, às vezes a gente tem que chutar o cachorro. Não é amizade. O conselho cordial que a gente ouviu aqui, né? Com o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Esse conselho cordial aqui, segundo a Bíblia, ele pode não ser o que você quer ouvir, mas ele certamente vai ser aquilo que você precisa ouvir. O que você precisa ouvir, isso é o conselho, que é doce, que é salvador, que é abençoador. Esse é o conselho. Mas você que está aqui, muito provavelmente já sabe disso. Isso aí não é a questão. Que eu só demarquei um ponto para a gente começar, mas você já sabe. Você está aqui nessa noite, provavelmente você já sabe disso. Mas a sua pergunta, talvez, seja mais no sentido assim, de que, será que eu estou preparado para aconselhar? Será que eu devia aconselhar? Será que eu devo fazer isso mesmo? Não, não devo, né? Ô pastor, o mundo é dos especialistas. Então é preciso alguém especializado para fazer esse tipo de coisa. Então talvez esse seja um comportamento que você tem adotado. Eu quero dizer para você que está errado pensar assim, mas eu estou dizendo e eu tenho que mostrar na Bíblia, porque não adianta eu só falar, senão é só a minha opinião. A minha opinião, irmão, a opinião de alguém não é ponto de referência, mas o que a Bíblia diz, aí sim é nossa referência. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Então toda vez que você ouvir alguém dizer alguma coisa a respeito da vida cristã, não, o crente deve fazer isso, ou ele não deve fazer isso, ele deve agir assim, ou ele não deve agir assado, você tem que perguntar, o que a Bíblia diz a respeito disso? E aí você vai poder conferir se de fato é ou não é. O que a gente faz? Vamos perguntar para a Bíblia, será que você deve aconselhar biblicamente? Você pode ou deve ser um conselheiro bíblico? E a Bíblia diz em 2 Coríntios 3:5, porque talvez se você se pergunta isso, você está dizendo assim, mas eu não me sinto capacitado. Bem interessante esse negócio de não me sinto capacitado. 2 Coríntios 3:5 diz assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Vamos perguntar um pouco mais, será que eu estou capacitado, eu como cristão devo aconselhar biblicamente? E aí Romanos 15:14 diz assim, e eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Admoestar é aconselhar, às vezes exortar, que é colocar ao lado, ensinar. Admoestar pode ser até apelar um pouquinho com o sujeito que quer deitar na BR. Você fala, não, vem cá, peraí, não estou indo. Cata ele. Não, peraí, não é assim na BR, não se deita. Quem deita na BR morre. Então, esse texto aqui, inclusive, Romanos, você sabe o que é a carta de Romanos? Cartas, irmãos, escritas para igrejas. A carta aos Romanos, olha, eu sei, já é o final da carta, praticamente, ele está dizendo assim, eu escrevi para vocês todas essas coisas, eu sei que vocês estão preparados, aptos
capacitados, vocês estão autorizados a admoestar. Presta atenção aqui comigo, para a gente pensar um pouquinho sobre que efeito pode ter o conselho bíblico na vida de alguém. Hebreus 3, 12 a 14, diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Tem duas realidades que a gente precisa ver aqui. Primeiro, que um coração que se afasta do Deus vivo, aqui fala, né? Tenham cuidado. Tem um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros. Um coração que se afasta do Deus vivo pode ser reanimado por meio do aconselhamento. Um coração afastado do Deus vivo pode ser reanimado por meio do aconselhamento. A outra coisa que a gente pode observar nesse texto aqui é que nós somos participantes de Cristo, irmãos. Participantes de Cristo significa que nós participamos da mesma missão que Cristo, essa missão de salvar, de transformar, enquanto nós guardamos firmes o que recebemos dele. Então, o cristianismo verdadeiro é dar e receber. Eu tenho tido a experiência de ser muito recompensado por Deus ao aconselhar. Eu já contei isso para vocês aqui, eu repito, porque eu creio em todos os textos bíblicos, e são muitos os textos bíblicos que falam a respeito de recompensa, que Deus recompensa os seus servos, Ele recompensa os que o obedecem, Ele galardoa aqueles que o buscam. Está lotado, eu creio em todos esses textos, mas eu posso ainda dizer para você agora, um pouquinho mais de cabelo branco na cabeça, que é verdade, eu particularmente posso observar na minha vida a bênção que é aconselhar, e muitas vezes esse conselho, ele é oferecido naquela perspectiva que eu falei lá do Salmo 126, às vezes com lágrimas, às vezes eu estou chorando por situações na minha vida. Eu sei que tem assim meio que uma ideia que é falsa, mas eu sei, eu também já estive assim sentado no banco, né, sendo pastoreado, ouvindo pregação e ensino de outros pastores, e a gente tem assim uma certa ideia que tem uma blindagem assim de um pastor, e que ele não passa pelos mesmos tipos de problema que a gente, meio que a gente está assim né? Não, eu ando em estrada de chão, de terra, né? O pastor anda no asfalto. Eu sei que ele anda, mas irmão, eu já tive as duas experiências, não é assim. Semear, muitas vezes, e nesse planeta onde nós estamos, muitas vezes semear é lágrima, é no meio das lágrimas. A sua vida não está resolvida, nem a minha vida está resolvida. A nossa vida vai estar resolvida no céu, irmão. É lá que é a plenitude, é lá onde tudo será perfeito. Nós estamos em luta, mas enquanto nós lutamos, nós semeamos. Quantas vezes eu estive com alguém que eu não queria estar, porque às vezes meu coração estava pesado, mas eu marquei e eu fui lá e abri a Bíblia, e aí eu tive a experiência de falar: Senhor, era com Ele mesmo que o Senhor queria falar? Porque parece que o Senhor está falando é comigo. Porque quando a gente abre a palavra de Deus, e quando a gente começa a falar de Deus para alguém, o Senhor Deus começa a trazer à nossa memória aquilo que nós conhecemos dele, e quando nós começamos a reviver aquilo que nós conhecemos dele, a palavra dele na nossa vida, o Senhor ativa alguma coisa, né? Espírito Santo ativar, né? Tinha um desenho antigo, Super Gêmeos, ativar, né? Espírito Santo ativar, o Espírito Santo ativa
à nossa vida, Ele traz à memória aquilo que dá esperança. E a experiência do conselheiro, a experiência daquele que aconselha, que tem coragem para abrir a palavra de Deus e aconselhar, é uma experiência pessoal maravilhosa. Eu já aconselhei muita gente que não queria nada com Deus, mas por algum motivo ele queria conversar comigo. Aqui eu estou, que talvez estou exagerando, né? Porque eu fico bravo, né, irmão? Dá raiva, a pessoa ficar pé, faz você gastar um tempo lascado, depois enfia o pé na jaca, vai abraçar os capetas lá fora, dá raiva, fala, para que está gastando meu tempo? Mas esse é da minha humanidade, tá vendo que eu sou gente? Da minha humanidade, porque quem disse que aquela semente não vai brotar? Eu creio. Você me pergunta se eu creio? Eu creio. Mas na minha fraqueza, às vezes eu tenho essas coisas. E eu posso dizer para você que há grande recompensa em ser um conselheiro. E eu falei alguma coisa aqui sobre o dever que você tem de ser um conselheiro, que você pode, que você está habilitado. Mas isso não é tudo, né? A gente precisa se perguntar mais alguma coisa. Você quer, tenho certeza que você quer essa recompensa de Deus aí na sua vida, mas como é que deve ser o conselheiro bíblico? E o que eu vou falar aqui são apenas algumas coisas. Tem muitas coisas que eu poderia dizer a respeito do conselheiro bíblico, tá? Tem o bíblico depois. Porque conselho, né, como o povo diz, se fosse bom vendia, etc, sei lá. Conselho bíblico, a gente tem que então perguntar para a Bíblia, como é que é um conselheiro bíblico, porque a Bíblia diz que eu estou preparado, que eu estou apto, que eu fui autorizado, que eu tenho carteirinha de conselheiro bíblico, o texto que a gente leu lá. Agora, como que ele deve ser? A Bíblia também fala. E o conselheiro, em primeiro lugar, ele tem que ser compassivo, ele tem que ser uma pessoa que tem compaixão. E aí, o menor versículo da Bíblia é João 11:35. Jesus chorou. Talvez o versículo que revela a maior compaixão, o menor versículo, a maior compaixão, porque o Senhor Jesus foi ressuscitar Lázaro. Jesus é o Deus Filho, irmão. Se coloca aí, pensa, ele é o Deus Filho. Ele estava conversando antes com os discípulos, falando: olha, Lázaro, essa doença não é para a morte. Depois ele diz: Lázaro adormeceu, vou lá despertar. Você está dormindo, deixa dormir. Não, Lázaro morreu, eu vou lá ressuscitar ele. Por vossa causa, eu estou satisfeito que tenha acontecido assim, vamos lá. Mas quando ele chega lá, Jesus não mandou tocar uma banda, ele não mandou chamar o povo, vamos fazer um grande evento de cura e ressurreição nesse lugar. Ele entrou lá e ele falou: onde o puseste? Está ali e tal. E ele foi quebrando, irmãos, à medida em que ele ia na direção do lugar onde estava o seu amigo Lázaro morto, e tudo que representava a morte daquele a quem o Senhor ama. E ele se compadece, ele chora, e ele chora tanto que as pessoas ficaram assustadas, falando assim: mas se ele amava tanto, não é ele que curou o cego de nascença? Não é ele que tanto dizem que curou a tantas pessoas? Ele não poderia, ele não estava longe, né? Ele estava logo ali. Por que ele não veio? E Jesus está lá desabando de chorar, porque ele se compadece, ele se coloca no lugar daquele que está sofrendo. E esse é o conselheiro, ele se compadece. Mas qual que é o segredo da compaixão? E aí, o que eu vou dizer aqui só serve para nós, não serve para Jesus. Quer dizer, serve para Jesus do outro lado dessa história. O segredo da compaixão é entender a graça. Esse é o segredo. Porque talvez você não seja uma pessoa que tem compaixão. Fala a verdade para você, você não está nem aí, né? O problema dos outros é dos outros. O problema do seu irmão, vai para lá, né? Minha vida já está tão difícil. Eu tenho certeza que tem gente assim aqui.
E eu vou te falar, eu sou um cara desses de vez em quando, mas eu tenho que obedecer ao Senhor, e aí eu experimento os milagres, depois eu peço perdão, eu sou uma pessoa igual a você. Mas, por que é que eu consigo me compadecer? É por entender a graça. Como é que eu entendo a graça? Você lembra do que o apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo 1,15? Ele diz assim: fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se você não se vê como pecador, se você não se vê como uma pessoa que está sendo salva, se você não se lembra do precipício onde você estava caindo, se você não tem noção do que Jesus Cristo fez para resgatar você, se você não tem noção do quanto, é aquela música que a gente canta assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Se você não entende isso, você não tem compaixão. Você não consegue ter compaixão, porque você não consegue se ver como pecador. Às vezes as pessoas falam as coisas com a gente, você tem vontade de bater na cara do sujeito, falando: que é isso? Acorda! Não é possível. Só que, por que a gente não faz assim? Porque você fala assim: eu podia estar vivendo a mesma coisa ou pior. Eu podia. Às vezes eu estou aconselhando uma pessoa ou um casal, e eles estão vivendo uma luta tremenda na vida deles, e é por pura tolice, irmão, que a Bíblia chama de tolo aquele que não constrói sua casa em cima do alicerce que é Deus. Então às vezes é tolice. É tolice. Não é que o problema não é sério, às vezes o problema é seríssimo, mas é por tolice deles. Eles construíram a parede inteira, o castelinho inteiro em cima da areia, e eu estou lá, e aí eu me compadeço, porque eu podia ter feito a mesma coisa, eu podia ter feito a mesma construção, eu podia ter rejeitado a palavra de Deus naquilo que eles rejeitaram, ou eu podia ter rejeitado mais ainda. Então eu não sou melhor do que ninguém. Aquele que chega diante de mim e fala: eu fiz isso, pastor, misericórdia, eu só penso, eu nem falo. Misericórdia, mas vamos tratar da ferida. Igual o sujeito chega lá no pronto-socorro, todo crivado de balas, aí você vai falar assim: peraí, ele estava atirando em alguém? Por que ele está baleado? Ele é uma pessoa de bem? Foi bala perdida? Ou não, ele é assaltante? Então não vou. Não, então vou morrer. O médico pode fazer isso, irmão? Se você for médico, você tem que saber o seguinte: vai entrar aqui uma pessoa humana, uma vida, eu vou salvar, seja quem for, eu vou salvar essa vida. É esse o juramento que o médico faz. Eu sou um cristão, eu sou alguém que foi salvo por Jesus Cristo. Eu estava morrendo, eu fui salvo, eu fui liberto, Deus usou de misericórdia na minha vida. Aquele que chega diante de mim, sangrando, morrendo, por culpa dele, não interessa, irmão, não interessa. Eu preciso me compadecer, eu preciso não discriminar, eu preciso ajudar essa pessoa. Então eu tenho que ouvir o que ele está dizendo e ajudar da melhor forma possível. Então o segredo da compaixão é você entender a graça na sua vida. Se você entende que você é uma pessoa alvo da graça, o apóstolo Paulo falou assim: Jesus veio salvar os pecadores, mas o pior de todos sou eu. Fique registrado, que eu não tenho dúvida nenhuma de que o pior sou eu. E aí a gente não tem que falar: pois é, o pior era Paulo. A gente tem que falar: não, o pior é porque Paulo não me conhecia, porque eu sou pior que Paulo. Se você fizer isso, você já deu um passo importante para você ser um conselheiro bíblico. Segunda característica muito importante num conselheiro bíblico é que ele precisa ser confiável. Provérbios 16:28 diz assim: o perverso semeia discórdias, e o difamador separa os maiores amigos. Confiável. Você é uma pessoa confiável para ouvir alguém? E eu fico pensando
Porque tem gente que, se tem muitas pessoas que acham que eu não sirvo para aconselhar, tem gente que acha que serve. Eu tenho medo dos que acham que serve. Eu estou mais feliz com alguém que está inseguro porque acha que não serve. Eu acho que ele tem mais possibilidade de fazer um bom trabalho do que aquele que acha que serve. Porque às vezes o motivo pelo qual a pessoa quer aconselhar não é são, não é cristão, não é de Deus. Porque algumas pessoas querem aconselhar para se sentir importantes. Ele gosta de ser procurado para ele sentir que ele, eu sou útil, eu sou melhor, eu estou fazendo. E isso é uma tentação idiota, né? Porque o diabo tenta você para fazer de você um idiota, tá? É isso que você vai conseguir com Satanás, ser um idiota. Mas a ideia é, você tem que se perguntar, o que eu quero aconselhando alguém é me sentir melhor comigo mesmo, como sendo agora eu sou um homem de Deus, me sentir importante, ou é ganhar o seu irmão? Naquele sentido de Mateus 18, 15 a 17. E lá, se você quiser olhar aí na sua Bíblia, está escrito igualzinho na minha também, 18, do 15 a 17. Veja que naquele texto que orienta o passo a passo de você lidar com o irmão que pecou ou que está numa atitude errada na vida dele, já demonstra discrição, já demonstra que esse irmão que está em falta, o objetivo aqui não é pegar os pecados dele e jogar no ventilador, não. O objetivo não é tornar que todo mundo fique sabendo, não. Nem com aquela falsa humildade de, irmãos, eu vou compartilhar aqui, mas só para orar. Cuidado com isso. Presta atenção se é isso mesmo, realmente é isso, porque tem gente que usa isso aí e o coração não está, e quer compartilhar, quer fofocar, chama fofoca isso, pecado, fofoca. Às vezes pegar aquilo que você ouviu de alguém, olha como é que está escrito lá, para você ver se não tem que haver descrição. Está escrito assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Quantas pessoas tem aí? 2. E outra, sabe esse contra ti? Esse contra ti, não sei se na sua Bíblia está entre colchetes. Está entre colchetes aí na sua Bíblia? Você sabe o que significa quando um texto está entre colchetes na Bíblia? É que ele não está nos melhores originais. Ele foi encontrado em várias versões, em várias cópias, mas ele não está nas melhores cópias. E são textos que eles não alteram profundamente o sentido do texto, não. Se você tirar aqui o contra ti, você vai ler: se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Quer dizer que eu só tenho que procurar a pessoa que pecar contra mim? Não, porque aí outros textos da Bíblia vão clarear mais esse conceito. Vai dizer lá em Gálatas capítulo 6. O que diz lá? Gálatas capítulo 6. Abre aí sua Bíblia, Gálatas. Verso 1: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu. Olha, alguma falta contra mim? Não, alguma falta. Corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que ele também não seja tentado. Então, quando eu leio aqui: se o teu irmão pecar, vai arguir entre ti e ele só, não está errado, está completamente certo. Se for contra ti também. Mas se não for contra ti, e você vê que seu irmão está cometendo pecado, você vai lá e fala com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Olha como que tem até uma celebração aqui, ganhou, é igual vitória, sabe, corri a corrida, venci a prova, ganhaste o teu irmão. Se você e ele só. Então eu fui até o irmão está pecando, eu fui até ele e o repreendi de que maneira? Igual diz Gálatas capítulo 6, com espírito de brandura, mas eu o repreendi, eu conversei com ele, eu falei com ele a verdade. Ele aceitou, quebrantou,
Vai mudar de vida? Está resolvido o problema, irmão. É a partir dali que vai começar a solução. Em alguma situação, aí eu não vou entrar nessa questão agora, às vezes algumas coisas vão exigir reparações, algumas coisas vão exigir uma confissão mais ampla para algumas pessoas que foram prejudicadas, mas isso é outros detalhes. Mas o problema está resolvido a partir disso. Então, é preciso a gente pensar, né? Eu sou confiável? Porque só depois disso, olha como é que acontece. E se ele não te ouvir? Se porém não te ouvir, toma ainda uma ou duas pessoas. Quantas pessoas? 30? Grupo de oração do WhatsApp? Não. 2 pessoas. E se você fosse perguntar que tipo de pessoa, você vai encontrar na Bíblia que você deve procurar pessoas que tenham condição de ajudar, que tenham o respeito da pessoa. Eventualmente vai ser um líder mesmo, uma pessoa que tem, não é que é um líder no sentido só de que tem um cargo, mas é uma pessoa que é respeitável na igreja, na palavra de Deus, alguém que possa se colocar junto com você e falar com aquela pessoa. Aí só depois disso diz-o a igreja. O diz-o a igreja não é pedir licença ao pastor para falar aqui no microfone, não. Diz-o a igreja no nosso caso é procurar então um presbítero ou procurar o pastor e falar: olha, tal situação está acontecendo, para que aí a igreja tem pessoas designadas para isso. Aí nesse ponto vamos lá, eu ou os presbíteros, para a gente atuar. Mas a coisa pode ser resolvida através da sua vida, e você foi chamado para isso. Então o segundo é que você precisa ser confiável. Terceira característica muito importante do conselheiro bíblico, e aí ela tem 2 lados assim, que ele deve ser um sábio ouvinte e um ouvinte sábio. As duas coisas parecem a mesma coisa, mas um pouquinho diferente. Ele precisa ser um sábio ouvinte. Em que sentido? O livro de Provérbios é o livro da sabedoria na Bíblia, né? O livro que fala, o tema central é sabedoria. E lá tem 2 tipos de homem no livro de Provérbios, né? Homem ou mulher, no sentido da humanidade, tá? Tem o tolo, ou chamado também de louco, e o sábio. A distinção lá é entre esses 2 tipos de pessoa, o louco e o sábio. E quem que é o sábio? Olha, eu disse que tem que ser um sábio ouvinte, né? Vamos primeiro saber quem é sábio. E lá em Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O sábio ouvinte é aquele que conhece a Bíblia. Esse é um sábio ouvinte. Porque para ouvir basta não ser surdo. Agora, um sábio ouvindo, segundo a Bíblia, o sábio é aquele que teme ao Senhor. E o temor do Senhor vai te levar a conhecer o Senhor a quem você teme. E você conhece a Deus na Bíblia. Então, o sábio ouvinte é aquele que conhece a Bíblia. Como é que você pode ser um conselheiro bíblico se você não conhece a Bíblia? Você carrega a Bíblia? Pois é, mas se você vestir um jaleco e segurar um bisturi, não quer dizer que você pode operar o coração de alguém, não, né? Tem gente que carrega a Bíblia, tem várias Bíblias. Eu tenho todas as versões, tem isso, tem aquilo, tem no celular, no aplicativo, tudo quanto há, mas não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia. Eu já falei aqui, já pus até aqui já peguei meu celular aqui, falei: irmão, se você não sabe ler, aqui tem para ouvir, escuta, já fiz isso aqui no púlpito, porque, irmão, conhecer a Bíblia é um mandamento de Deus. Aprende isso em nome do Senhor Jesus. Isso é para a sua vida, é mandamento. Todo crente que não tem interesse em conhecer a Bíblia está pecando. Naquela hora que você está aqui para servir, para ser servido às 6, você está lembrando, não lembro do pecado. Se você não lê a Bíblia, pode pedir perdão. Pede perdão, irmão. Não pede para sair, não, mas pede perdão.
porque Deus colocou nas suas mãos, tem de todo jeito, e o seu irmão está precisando, e o perdido está precisando, mas ele não está precisando de você, ele está precisando dessa palavra. E se você não conhecer essa palavra, você vai pegar o bisturi e você vai matar ele. Tem muita gente matando pessoas com a Bíblia, porque não sabe manusear a palavra de Deus. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso não é uma palavra para pastor, isso é uma palavra para quem é de Deus. Você tem que saber que isso aqui é sua respiração, é vida ou morte. Se você não se interessa, irmão, eu estou sendo franco com você, que eu não estou aqui para dar um tapinha nas suas costas e dizer que está indo tudo bem na sua vida. Está indo mal. Você, desculpe a franqueza, você é o tolo que a Bíblia fala. Você é o tolo que as pessoas xingam, diz que você é um idiota, porque você anda atrás de pastor. E se você só crê pelo que o pastor está falando, você está sendo um tolo. Se você já sabe ler, você foi alfabetizado? Então você tem que ler. Eu sei que tem muitos problemas, tem pessoa que tem problema de vista, não consegue, tem pessoa que tem dislexia, tem pessoa que tem preguiça, né? Aí a preguiça, irmão, você vai lá saber que é pecado e resolve ela com Deus. Você não pode botar para você ouvir. Uma hora, você está achando que eu estou bravo? Conversa com Jesus. Conversa com quem é a palavra. Na hora que você estiver chorando e sofrendo, e ele está lá: mas minha filha, meu filho, eu tanto quis te ensinar o caminho para você não estar nessa situação, você nunca quis me ouvir, não tem interesse por estudar a Bíblia, não vem numa escola bíblica, não está aqui. Eu estou falando bravo assim com vocês, irmão, na esperança que vocês estão aqui ouvindo. Ponto para vocês. Estão aqui ouvindo, estão buscando. Ponto para você, mas isso aqui não é uma prova não, tá? Aprovação é quando você tem sede de Deus, porque se você conhecer a Deus, irmão, o Senhor vai usar você, porque Ele vai trazer à memória aquilo que você estudou. Essa é a promessa do Senhor. Agora, como é que você se lembra do que você nunca viu? Você quer que o Espírito Santo revele para você o que está escrito no livro de João? Você está se achando muito especial. Acho que Deus tem que revelar para você com o Espírito Santo. Não, a Elisa, amo tanto a Elisa, vou revelar o livro de João todinho na cabeça dela. Não vai, irmão, não é assim. Então, para você ser um conselheiro bíblico, você já viu que todos nós temos que aconselhar biblicamente, todos nós somos chamados para a missão, que é Jesus. Você tem que conhecer a Bíblia. Então você já está ouvindo. Conversei com uma pessoa e ela disse assim: tinha 3 anos que o médico falava comigo que era para fazer esse tratamento, eu não fazia. Aí comecei a fazer. E aí? Nossa, você não tem ideia tanto que eu estou me sentindo bem. É mesmo? O médico falou, mas o médico falou assim: eu não gosto de perder paciente, se você não fizer, você não precisa voltar mais aqui. É sério, né? Foi lá, fez o tratamento, está bem. Somos nós, irmão. É o pastor doutor Enoque aqui, que fica falando, prescrevendo para você todo dia. Você quer que eu anote? Já está anotado, está aqui. Você precisa usar o remédio, que é para você e para quem você vai aconselhar. Então conhecer a Bíblia é mandamento. O sábio ouvinte conhece a palavra. Agora, o que é um ouvinte sábio? O ouvinte sábio, ele está bem representado em Provérbios 18:13, porque diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Responder antes de ouvir é estultícia, é bobeira, é prova de ignorância, de burrice, de falta de sabedoria. Responder antes de ouvir. O ouvinte sábio, ele não tira conclusões precipitadas, ele escuta, ele ouve muito antes de falar. Às vezes você está tão cheio da Bíblia, glória a Deus, tomara que você esteja, que a pessoa fala assim com você: pastor, eu estou com um problema de família. Você fala: família, Efésios capítulo 5, vamos lá. Você falou a palavra família e eu já vou te falar tudo sobre família agora, porque isso aqui, entendeu? Vamos lá. Não, pastor, porque na verdade é casamento. 1 Coríntios 7, vamos lá estudar 1 Coríntios 7. Calma.
Ouvir. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Você está passando vergonha, irmão. A pessoa fica ali ouvindo de educação. Onde que eu fui amarrar um cavalinho? Não dá para conversar com a pessoa. Só ele que fala, só ela que fala. Tem que procurar outro, né? Então, irmão, tá a benção a nossa conversa, né? Foi. Glória a Deus. Ué. Tem que ouvir, entender, irmão, porque o Espírito Santo ainda vai te dar o entendimento dessa coisa. Porque você conhece a palavra. Às vezes você vai ainda perceber alguma coisa, mas tem que ouvir. Então o ouvinte sábio, ele não tira conclusão precipitada, mas ele tira conclusões. E foi pregado aqui recentemente a explicação sobre a questão de julgar, né? A Bíblia diz que nós julgamos sim, julgamos bem. A Bíblia diz que a gente tem discernimento. Discernimento é até dom do Espírito Santo. A gente tem discernimento sim. Quem julga bem é quem conhece a dinâmica do coração humano. Olha o que diz Provérbios 25: os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Quem é o inteligente em Provérbios, irmão? O que tem meu Senhor. Então não é inteligência porque o sujeito tem um QI alto, não. Às vezes a pessoa tem um QI alto e não sabe nada de Deus, não tem sabedoria conforme Deus, não sabe ainda, não entende ainda como convém conhecer. E é necessário falar muito sobre esse assunto aqui de conhecer a dinâmica do coração, tanto que nas próximas 2 semanas, na próxima quinta, no próximo domingo de manhã na escola bíblica, é isso mesmo, né? E na outra quinta-feira você vai ouvir só sobre esse assunto do coração, das dinâmicas do coração, da idolatria do coração. A gente já tem falado isso na escola bíblica, quem está acompanhando sabe. E vai aprofundar agora, você vai saber esse negócio, irmão. Nós separamos 3 semanas para você conseguir discernir o coração, discernir o seu coração e discernir o coração daquele a quem você aconselha. Então não perca, tá? Cenas dos próximos capítulos, semana que vem. Eu vou passar para outra coisa que é importante aqui do conselheiro bíblico. O conselheiro bíblico sabe conjugar. O que é conjugar? É quando você junta uma coisa com outra. Ele sabe conjugar verdade e amor. Verdade e amor. Não é só a verdade, que às vezes é muito dura, não é só a verdade. Claro que o evangelho todo é verdade, tanto a parte difícil como a graça. Mas aqui, para a gente entender, verdade e amor, em que sentido? Efésios 4,15 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nós não podemos pender nem para, por exemplo, a verdade do pecado e da destruição. Olha, já identifiquei esse pecado que você está nele, chama-se temor de homens, ele funciona assim, 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 ele está destruindo sua vida dessa maneira, você faz isso, olha, você só vai colher isso, o seu caminho, a Bíblia diz que você vai lá, e o sujeito vai enterrando assim, né, dentro da terra, assim, só. Não, é preciso sim dar o diagnóstico. Olha, a doença, o nome dela é tal, ela se desenvolve assim, 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 você deve estar sentindo isso, aquilo, não é? Você está fazendo isso, quando vem, acontece, não é assim que você faz? Pois é, a Bíblia fala. Agora, conjugar o amor, que é a graça. O que é a graça? Como que Deus age na vida de alguém que está vivendo isso? Como que Deus intervém? O problema, irmãos, é que tem gente que quer só pregar graça. Só graça. Só, não, tá, que eu mato, eu tenho vontade de matar, não importa, não importa. Importante é que Jesus morreu por você. Importa sim, importa, mas também a transformação em Cristo Jesus. Isso está te matando sim. Isso aí é um problema mesmo. Tem gente que quer consolar, quer fazer a pessoa parar de chorar. A pessoa está lá, mas eu estou em desespero com a minha vida, eu só faço isso e isso da minha vida. Não chora não, Jesus te ama. Chora aqui, deita no meu ombro. Olha,
Deus é maior do que todos os seus problemas, Ele te ama. Põe fundinho musical, né? Fundinho musical. Vamos ter um momento aqui. Não, é muito importante o que ele está falando. Ele está reconhecendo, o Espírito Santo está mostrando para ele que a vida dele está uma porcaria, que ele precisa de Cristo. Ele está arrastando lá na sarjeta, ele precisa sair de lá, e ele está falando com você, e você tem que ver que de fato ele está naquela condição. Só que não é pisar em quem está caído, é levantar o caído. Então o conselheiro bíblico, ele tem que conjugar as duas coisas. Ele tem que conjugar, sim, o pecado é assim, a Bíblia diz assado, os efeitos são esses, e de fato, mas eu estou triste com isso. Mas era triste mesmo, não é alegre não. Mas a tristeza, conforme Deus, ela produz coisa que presta. Quando nós estamos tristes por causa do pecado, tem ação de Deus. Tem gente que fica triste porque não deu certo o plano maligno dele. Tem gente que está chorando dentro da cadeia, não é porque ele é um criminoso, mas porque o plano dele deu errado e a polícia pegou. Isso não é arrependimento, você tem que ter discernimento. Então, conjugar a verdade, sim, o pecado é destrutivo, mas também o amor. Irmão, coloca na sua cabeça, o objetivo do conselheiro bíblico não é fazer que a pessoa se sinta bem. Objetivo, alcancei, esse é o objetivo de Deus. Não é fazer que a pessoa se sinta bem e nem que ela se sinta mal. É preciso entender a seriedade das duas coisas, do pecado e da graça. O pecado é coisa séria? É, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, parte A. Mas a graça também é coisa séria. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. B. Tudo coisa séria. O pecado é coisa séria, traz morte. A graça é coisa séria, é séria demais. Inclusive trouxe a morte de Cristo Jesus. Mas a graça te alcança, ela transforma a sua vida. Tem pagamento pelo seu pecado, e tem um novo caminho de vida para você em Cristo Jesus. Jesus é o caminho, e tem o Espírito Santo que vai te acompanhar nesse caminho, te conduzindo e te levando a Cristo. É coisa séria. E a responsabilidade humana é coisa séria. A responsabilidade humana é coisa séria. A palavra de Deus fala sobre responsabilidade humana. E às vezes algumas pessoas confundem e falam que o presbiteriano não fala sobre responsabilidade humana. Fala sim. Reformado não fala. Fala. Calvinista não fala. Fala. A Bíblia fala, a gente fala. O que a Bíblia diz? A Bíblia não diz que você é responsável pela sua salvação, mas ela diz todas as responsabilidades que você tem quanto ao pecado na sua vida. Ela diz a responsabilidade que você tem na santificação. Não é só o Espírito Santo que santifica você. Você tem que se esforçar e tem que andar no caminho. E se você não andar em santidade, você vai colher o fruto do que você está plantando. Se você plantar pecado, você vai colher desgraça. O que dá no pecado é isso. E vai alcançar você, crente. E às vezes você vai para a Babilônia, vai morrer na mão do Nabucodonosor. Então o pecado é sério. A responsabilidade humana é coisa séria. Olha o que diz 1 João 2, 3 a 6. Ora, sabemos que o temos conhecido. Irmão, um parênteses aqui. Gosto demais do apóstolo João, na simplicidade. Olha como que ele fala assim. Quem que não vai entender isso aqui, irmão? Fechei parênteses. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. 2 pontos. Agora eu vou falar como que você sabe se você conhece a Deus. Se guardamos seus mandamentos. Eu conheço a Deus. Não, mas eu conheço a Deus. Você guarda os mandamentos de Deus? Nós conhecemos isso, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. João, você é sensacional, João. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Tem um aperfeiçoamento na vida de quem converte, irmão. Tem que começar a ver um processo da mudança. Começa a transformação. Não significa que terminou. É um caminho. Mas se não anda, não tem mudança nenhuma, não tem verdade nisso não. Olha o que mais ele diz. Nisto sabemos que estamos nele. 2 pontos. Você quer saber se você está em Deus? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou.
Então, responsabilidade. Então, o conselheiro bíblico, ele fala da responsabilidade que o pecador tem de mudar de vida, de sair do pecado, de parar de fazer o errado. E diz para ele: você sabe por que você tem que sair? Primeiro, porque Jesus já pagou. Segundo, quando ele pagou, comprou você, ele te libertou. Terceiro lugar, ele colocou em você o Espírito Santo. Não foi o Espírito Santinho, não foi a amostra grátis, foi o Espírito do Senhor. Ele colocou em você, ele te deu o caminho, a palavra está aqui para você seguir. Você tem tudo para você andar. Agora, se você está na reabilitação, então já viu pessoa que sofre acidente e tem que fazer reabilitação para aprender a andar? Então, às vezes a pessoa vai andar, já viu? A pessoa está lá segurando, né? Às vezes com a ajuda de alguém, o conselheiro, é você, ou quem está aconselhando, vamos lá, vamos andar. Não, mas eu não tenho força nas pernas, segura aí que você tem sim. Não, olha, aquilo que você que está bem, você anda, tranquilo, né? Vamos andar, pular, tudo bem, né? Agora, aquela pessoa que estava lá entrevada, quando ela dá um passo, a lágrima desce, dei um passo, porque ela está saindo do inferno que está entrevado lá, irmão. A pessoa que está dando os primeiros passos, lembra que tem que ter compaixão? Porque você não bota para correr a pessoa que acabou de levantar, não. A pessoa, Jesus levantou, a pessoa segura, pode segurar em mim. E você ora com a pessoa, você caminha com ela, isso aí já é outra parte. Agora, você não pode dizer a quem está indo para o inferno que ele está indo para o céu, viu? Não faz isso não. Eu, como pastor, conselho da igreja, a gente tem muito temor no coração para receber uma pessoa como membro da igreja. Mas a gente sabe que só o Espírito Santo que sonda os corações. A gente tem muito temor de dizer para uma pessoa que ele está no caminho de Deus, que ele está indo para o céu mesmo, que a vida dele agora está na direção correta. A gente fala: vem cá, vamos fazer um curso, vem estudar, permanece na igreja, frequenta os cultos. De vez em quando alguém me aborda e fala: pastor, como é que eu faço para ser membro da igreja? Frequenta os cultos, estou te vendo agora. Aí não volta mais nos cultos. Passa 2, 3 meses, 6 meses. Ô pastor, como é que faz para ser membro da igreja? Vai para o culto, participa, depois você faz o curso, depois você, por quê, irmão? Porque eu não quero que você tenha a ideia de que você está indo para o céu se você estiver indo para o inferno. Se você estiver indo para o inferno, eu quero que você saiba, e que Deus dê temor ao seu coração, e que você queira estar com Deus, e que você queira mudança de vida. Se eu não falar do seu problema, através da palavra de Deus, que eu não tenho nada com sua vida, se eu não falar, você continua caminhando para o inferno. Eu vou te dar uma carteirinha de membro da nona. A gente não tem carteirinha não, tá? Às vezes alguém pode pensar: não tem carteirinha não. Não, ninguém tem. Estou falando que o seu nome às vezes está lá no livro de membro da nona igreja. Mas se você não está andando com Jesus, não tem interesse por Deus, não tem interesse pela palavra de Deus e tudo mais, você não é salvo não. Agora, se você está aqui, irmão, hoje, e essa palavra sensibiliza o seu coração, você quebranta o coração, você é salvo sim. Você confia em Jesus. Você pode estar andando com dificuldade, mas tem que andar, tem que aprender a andar, tem que dar ouvidos ao Espírito Santo para você andar. Então, como conselheiro, não seja um mentiroso de dizer para a pessoa que está tudo bem quando está tudo mal na vida dele. Fala com ele. Mas ele vai deixar de ser meu amigo. Há muito tempo, irmão, que eu desisti de ter amigo. Se for preciso fingir que as coisas estão bem. Eu sou uma pessoa muito desagradável às vezes. Aquela pessoa amiguinha da igreja que vem, e tal, aparece uma vez na vida, outra na morte. Às vezes eu chocato ele assim, e falo assim, falam as coisas. Não quero que ele seja meu amigo, eu quero que ele vá para o céu. Ele pode virar meu inimigo na terra, falar de mal de mim, mas que seja na hora da morte. Ele fala: Senhor, aquele dia que eu ouvi aquela palavra que eu não gostei, que eu passei a vida xingando aquele pastor, Senhor, mas tem misericórdia da minha vida.
recebe aí, é o que eu quero, não quero ser amigo de ninguém. Aqui, lá no céu, serei amigo de todo mundo que estiver lá, mas aqui eu estou na luta, estou na missão, é guerra. Satanás quer destruir você, eu não posso fingir que Satanás não está doido para engolir você vivo. Eu tenho que falar a verdade, para ver se você acorda e busca Deus. E aí, para terminar, característica já até entreguei o outro. Característica do conselheiro é que, ao mesmo tempo, ele é discípulo e ele é discipulador. Você pode olhar que todas as coisas que eu falei aqui são coisas simples da vida cristã. A última delas aqui, discípulo e discipulador. Efésios 4,15 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vou ler de novo aqui, para a gente entender o que tem de discipulado nesse texto, né? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, olha o plural, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmão, ser um cristão maduro é entender o corpo. O corpo, ele é composto de muitos membros. Os membros são diferentes, têm funções diferentes, mas todos têm funções. E a igreja é um conjunto de discípulos e discipuladores. Todo mundo tem que, ao mesmo tempo que está discipulando, ser também um discípulo. Nós precisamos manter essa linha, esse relacionamento discípulo-discipulador. Todos nós temos que entender que não é algo que se faz sozinho. A igreja de Deus não anda carreira solo. Ninguém tem carreira solo no Evangelho. Todo mundo é banda. É banda. Tem que aprender, tem que ensaiar, tem que aprender a trabalhar junto. A igreja, você precisa, ao mesmo tempo que você recebe o chamado para ser um discipulador, você tem que se manter no discipulado. É estranho, às vezes a pessoa assume a liderança e quer ficar lá, só liderando lá, não quer receber. Como assim? Você é um líder de pequeno grupo, não vem no culto, não vem nos estudos, não vem nada. Como assim que você vai liderar? Você tem que continuar na liderança. Você está aconselhando, mas você aconselha com quem? Você conversa com quem? Quem você conversa com? Tem que haver isso entre nós, irmãos. Todos nós, irmãos, temos que estar ao mesmo tempo sendo discipulados, porque é assim, que nós crescemos, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Como é que a igreja cresce? Em tudo, primeiro, todos debaixo do mesmo cabeça que é Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, de quem? O corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, unido, segundo a justa cooperação. Meu cérebro deu a ordem para meu pé, a minha mão já acompanhou, a outra está segurando o microfone, está tudo coordenado aqui, irmão, para funcionar o corpo. O corpo é assim. O corpo de Cristo é assim. Você quer ser um discipulador? Você é um discipulador do corpo de Cristo. Então, tem algumas coisas que você tem que aprender, para você não ficar bicho solto, né? Tem gente que é bicho solto aí para fazer a obra de Deus. Tem gente que nem está ligada a igreja nenhuma mais. Está tão assim andando com os anjos, né? Que já não tem mais, não está ligado, não é membro de igreja nenhuma mais. Ele, Jesus, já foi arrebatado. Não sei como é que eles ainda gravam vídeo, né? Esse povo grava vídeo para o YouTube, explicando por que agora eu não estou mais em nenhuma igreja. Eu devia escrever uma Bíblia, não gravar um vídeo. Escreve a sua própria Bíblia. Você não vai mais ler a Bíblia, você não deve ler a Bíblia não, porque você tomou umas decisões que não tem nada a ver com Deus. Irmão, 3 dicas aqui para você não andar mal no corpo, para você ser um discípulo e um discipulador. Primeiro, você foi chamado para ser um conselheiro, ser um discipulador?
Não seja dominador. Escuta isso, não seja dominador. Esse texto aqui de 1 Pedro 5, de 1 a 4, é tremendo demais, porque Pedro, ele tinha tudo para ser um dominador. Pedro sempre queria estar à frente. Pedro, ele passava na frente mesmo. Se Jesus deixasse, ele passava na frente de Jesus. Que isso? Tem pena de ti mesmo? Ele falou aí, Jesus falou, arreda Satanás. Com Pedro lá, não é? Porque não cogitas das coisas de Deus assim das dos homens. A sua linha de pensamento é totalmente satânica agora, Pedro, você não está entendendo não? E Pedro, ele era esse camarada, mas era um dom. Deus quer usar o dom da pessoa que tem essa postura. Isso é bênção, se for usado conforme Deus. Agora Deus amansou Pedro, né? Mansou ele mansinho, né? Depois que ele negou Jesus, chorou copiosamente, viu que ele desistiu de ser discípulo. Aí Jesus falou, agora você está bom, filho, vem cá. Encontrou com ele na praia, agora vem cá, agora você apacenta os meus cordeiros para mim. Aí ele vira lá para os presbíteros e diz assim: rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Olha como que ele podia, né, fosse o velho Pedrão, podia falar, e falaria com verdade, se ele dissesse assim: rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu apóstolo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas era verdade se ele falasse, porque ele era mesmo apóstolo. Mas ele está falando: eu presbítero como vocês, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Você é obrigado? Ninguém é obrigado, não. Se não for de boa vontade, cai fora. Se você está liderando aí no peso, irmão, se achando alguma coisa, você está na liderança, você já demorou demais de sair, viu? Ou te conserta a sua vida e se quebranta diante do Senhor, então cai fora, porque você não está sendo bênção, não. Se você está achando que você é alguma coisa, se eu estiver achando que eu sou alguma coisa, que eu sou pastor, irmão, a autoridade que eu tenho está aqui, ó. Essa é a autoridade. Tem uma cena de uma série chamada Band of Brothers. Passa um capitão na frente de um major. O major é patente superior, tá? E passou um capitão. E esse capitão, ele era capitão quando esse major era sargento. E ele nunca gostou daquele sargento. Aí o sargento subiu na hierarquia e chegou a ser major. Aí o capitão passou na frente do major e passou direto. Aí o major falou assim: capitão, sobe. Nós batemos continência para o posto, não para a pessoa. Então, o respeito que você tem que ter por mim como pastor, por um presbítero, por um líder, é porque que ele representa, não porque ele é. Porque ele é um pecador igual a você, mas ele representa alguma coisa, ele representa a autoridade de Deus. Então, cuidado na maneira que você trata um líder, cuidado com a maneira que você trata o pastor, não por causa da pessoa do pastor, porque o pastor, você sabe que ele não vale nada mais do que você, mas pelo que ele representa. Então, agora eu sou pastor, eu não preciso impor nada para você, não preciso, não preciso e nem posso. Ele diz que eu não posso. Eu sou pastor, não sou boiadeiro que toca o gado. O pastor reúne as ovelhas, procura a ovelha perdida. Mas o pastor, eu não sou o supremo pastor. O supremo pastor que é o dono das ovelhas. Eu só cuido e presto contas. Mas o verdadeiro pastor, e aí olha, não como dominador, olha como que ele instrui os presbíteros, não como dominadores, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Deus quer no amor, né? Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não pode ser para ganhar dinheiro, não pode ser para ganhar status, não pode ser para você parecer que você tem poder ou qualquer coisa assim. De boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Antes,
tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis imarcessível coroa de glória. Então, não como dominador. O conselheiro, ele não pode impor nada. E isso tem que ser também um alívio para você. Você não tem obrigação de impor nada para ninguém. A pessoa vai decidir se ela vai dar ouvidos ou não aquilo que você está falando. Se você estiver falando a palavra de Deus e tão somente a palavra de Deus, aí, irmão, é que você está isento mesmo. E eu procuro fazer isso. Eu não quero dar minha opinião para ninguém. Às vezes a minha opinião está errada. Eu falo a palavra de Deus, às vezes eu estou até com a opinião contrária. A pessoa vem falar comigo que meu marido me bateu. Eu quero entregar ele para a polícia. É isso que eu quero. Eu não quero. Mas não é isso que a palavra de Deus me diz para falar, não. Mas se for preciso, aí ela diz que é para fazer sim. A gente já teve até debate sobre isso aqui na igreja. Mas eu não estou ali para impor. Não, então agora você tem que largar ele. Não, agora você vai fazer isso, vai fazer aquilo da sua vida. Eu não estou ali para fazer isso. Mas eu estou ali para orientar a pessoa, o que ela pode fazer diante da palavra de Deus e para apoiar ela na decisão que ela tomar e tudo, seja mulher, seja homem, seja como for. Não estou ali para dizer à pessoa o que ela tem que fazer da vida dela, mas dizer o que a Bíblia fala, orientar. Eu não estou ali. E às vezes depois eu vou botar minha cabeça no lugar e falar, graças a Deus pela palavra de Deus. A palavra de Deus orienta certinho. Eu não necessariamente. Eu posso falar uma besteira. Eu aconselhar mal uma pessoa se eu fizer isso na emoção ou em alguma coisa humana ali. Então, não seja o dominador. Outra, não tente ser o Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 6 a 7 diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Irmãos, isso tem que ser um alento para o coração do conselheiro, um alento para o evangelizador, para o evangelista, um alento para quem ensina a palavra de Deus, um alento para o pastor, um alento para todos nós. Nós não somos o Espírito Santo. Você pode plantar, mas você pode fazer plantar e regar, mas quem dá o crescimento é Deus. E aí ele completa dizendo, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, você precisa confiar no Espírito Santo. Seu papel não é mudar a pessoa. Não entre em desespero porque aquela pessoa que você está aconselhando começou a brigar com você. Pode acontecer. Aconteceu comigo. Eu achei que a pessoa ia me bater. O que eu ia fazer? Apanhar. Eu ia bater de volta. Mas não é meu papel, eu não tenho nada com isso. Se me batesse, o problema era dele. Claro que eu ia ter os meus problemas aqui, né? De quebrar alguma coisa, as dores, perdão. Mas isso aí é de menos, irmão. Não sofri nada por Jesus. Olha a Bíblia para você ver, não sofri nada. Ninguém aqui sofreu nada não, tá? Nós estamos de boa. Nós não somos o Espírito Santo, irmão. Repete isso para você todo dia. Você que está desesperado porque seu marido não muda, seu filho não muda, seu vizinho não muda, seu amigo não muda, ninguém muda, e você está lá na batalha, está chorando, está reclamando com Deus. Para de reclamar com Deus. Você não é o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Você vai ensinar o Espírito Santo a trabalhar? Vai lá, Jó, conversar com o Espírito Santo. Não vai dar certo. Essa conversa não, você já sabe, lê o livro de Jó que você não precisa fazer, você já sabe como que faz, como que termina. E por último, confie, presta atenção nisso aqui, ó, confie no plano de Deus em usar o corpo. Você já sabe que não é, você não tem que impor, isso tem que liberar você, você não vai dominar, você não vai impor. Você já sabe que você não é o Espírito Santo, não é sua responsabilidade converter ninguém, é o Espírito Santo que faz. E agora confie no plano de Deus em usar o corpo. E aí eu vou usar esse texto aqui de 1 Coríntios 12, 13 a 15. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todos, tá, irmão? Todos os membros, todos que são do corpo. Todos têm o mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo.
Todos têm o Espírito Santo, Deus está usando todos da maneira como convém a Ele. Cada um está numa fase de crescimento, também não é sua responsabilidade o nível de crescimento que o irmão está. A responsabilidade do irmão de crescer é dele e do Espírito Santo. Os dois estão trabalhando lá. Você está trabalhando, você e o Espírito Santo na sua vida. Então todos têm o Espírito Santo. Não tem esse negócio que se não for, se o pé disser porque eu não sou mão, não sou do corpo, não tem isso. Tem uma analogia ao contrário que funciona do mesmo jeito. Tem gente que acha que todo mundo tinha que ser pé. E se não for pé, está errado. Isso é a tendência de todo mundo que tem um dom tem mais clareza no dom. Então eu acho que o negócio é pregar e ensinar. Isso é que a igreja precisa. Mas a igreja precisa de intercessão. E quem é intercessor, ele quer vir na igreja e falar assim: não vou nem assistir o culto hoje não, eu vou interceder, porque o Senhor me levantou como intercessor. Pastor, eu quero vir nos cultos, mas eu não quero participar dos cultos, eu quero uma sala de intercessão, de preferência com o meu nome na porta, fulano, bom intercessor, e para eu ficar lá intercedendo. Meu grande chamado é o meu, grande ministério eu tenho. Aí o outro fala: não, a igreja está muito bem aqui, olha só, a igreja tem banco, tem cadeira, tem figurinha nas televisão, e a África lá, que eles não tem nem luz, nem água, nem nada, não tem nada do evangelho. O que importa é missões. Eu não quero vir no culto mais, pastor, me libera que eu quero só pregar. Eu quero ir para as praças, eu quero ir para os perdidos. Orgulho, irmão, orgulho de todos nós, de achar que o meu ministério é o grande ministério da igreja, e ninguém tem a visão que eu tenho. Verdade, eu tenho mais que entender de pregação mesmo, de ensino. Deus me chamou para isso, mas eu tenho que entender que o corpo tem mão, tem pé, tem orelha. Às vezes, para que ser essa pontinha da orelha? Fica muito bonito com um brinquinho. As mulheres de preferência, cada um aí, né? É só gosto, tá? Revelei uma coisa minha aqui, mas desculpa aí, é só opinião, não tem nada a ver. Você não vai para o céu com brinco ou sem brinco, não é isso. Mas eu estou falando que tudo é importante no corpo. Todos são importantes no corpo. Todos têm ministério chamado no corpo. Chama atenção para que você faça aquilo para que você foi chamado. E você só vai saber isso se você conhecer a Bíblia. Tudo começa pelo seu interesse pela palavra de Deus, por conhecer o Senhor, por buscar o Senhor. Aí Deus vai trabalhar para você. Você quer que eu faça um teste vocacional para você? Não vai resolver, irmão. A gente pode até fazer para te ajudar, mas se você não buscar Deus, não conhecer a palavra, você não vai saber seu chamado, seu ministério, não. Você acha que um teste é mesmo um teste? Vamos fazer um teste psicológico para ver se você serve para ser pastor, para ver se você serve para ser intercessor, para ver se você serve para ser... Não é assim. Então, para terminar, essas são algumas características, tem muitas outras, a Bíblia revela, mas eu queria orar com você agora, e queria que você ficasse de pé e fechasse os olhos e pensasse comigo assim: e se eu, queria que você pensasse sobre você, e se eu fosse compassivo como Jesus? E se eu fosse uma pessoa tão confiável como Jesus? Jesus não mostrou para ninguém quem era o Judas, nem o Judas. Ele falou no geral: todos vocês, já que ninguém vai escapar, todos vocês vão fugir, todos vocês vão. Mas se tivesse só mais 3, Jesus não teria falado. É o Tiago, o João e o que vão fugir. Se você fosse confiável, para que alguém pudesse conversar com você e dizer, abrir o coração, dizer a dor, a luta, o pecado, e você pudesse ministrar a palavra de Deus a essa pessoa sem jogar no ventilador o que você acabou de ouvir, se você fosse encarar de frente aquilo ali e dar o primeiro passo dentro da limitação que você tenha. Não estou dizendo que você não tenha limitação, que todos nós temos limitação,
Inclusive eu sei das minhas limitações, muitas limitações, mas não são as minhas limitações que vão me impedir de seguir o Senhor, não. Porque a graça é maior. E se você fosse um sábio, como a Bíblia diz, o sábio que teme ao Senhor, a ponto de conhecer, amar a palavra de Deus, eu vou ler de novo, vou ler mais uma vez, eu quero aprender, vou botar para eu ouvir, vou desligar aquele negócio que eu estava vendo, vou deixar o celular de lado aqui, vou cancelar essas redes sociais aqui, porque esse trem está me atraindo muito e eu não estou conseguindo. Vou parar com esse jogo, vou desinstalar esse jogo do meu celular aqui, para que eu possa me tornar um sábio que conhece a palavra de Deus. E se você fosse um sábio ouvinte, um ouvinte sábio, se tivesse tempo, imagina uma igreja formada por pessoas assim, todos nós, verdade e amor, a gente soubesse conjugar, dizer a verdade com amor, a dizer a verdade, mas com amor. E se nós fôssemos discípulos e discipuladores, todos nós, ninguém se achasse o maioral, e ninguém achasse que não tem lugar no corpo, todos nós reconhecêssemos o lugar no corpo, e a gente cresce naquilo que diz 2 Pedro 1,3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Se você quer, pede a Deus: Senhor, nós desejamos ser semelhantes a Ti, e todas essas características aqui nós encontramos no Senhor e muito mais. E eu sei que a obra que o Espírito Santo está realizando em nós é transformar a nossa vida de glória em glória, para que nós sejamos mais parecidos com o Senhor. E eu creio naquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Espírito Santo, o Senhor está trabalhando. Eu não estou dando crescimento, ninguém aqui está dando crescimento, mas o Senhor está. Eu peço que o Senhor nos ajude a crescer um pouco mais hoje, ó Deus, como pessoas que se compadecem, que tem noção da graça, que tem noção de que foi salvo, gente confiável, que não está aí para aparecer em cima dos outros, aparecer em cima do problema do outro, gente sábia segundo Deus e não segundo o mundo, gente que sabe ouvir, ó Deus, e que sabe intervir com verdade, com amor. Deus, nós precisamos disso, meu Senhor. Abençoa as nossas vidas, meu Deus, discípulos e discipuladores, que não se arrepende essa corrente entre nós, ó Pai, de discipulado mútuo, de dar e receber, que a gente seja, ó Deus, uma igreja treinada em dar e receber, todos nós aqui estejamos dispostos a ouvir e a falar, ouvir, interpretar conforme a Tua palavra e falar conforme a Tua lei, o que o Senhor diz, sermos aquilo que a gente cantou, sermos os Teus pés andando em toda parte, as Tuas mãos curando e abençoando. Faz de nós uma bênção, Senhor. Eu quero ser um vaso de bênção, eu quero ser, nós queremos ser, Senhor. Nós estamos pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça de nós uma igreja bênção, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.